Olá pessoal, tudo em paz? Bom, hoje nós iremos trabalhar uma característica, aliás, um elemento específico do pensamento de Auguste Comte, que é o positivismo. Bom, uma primeira questão geral que eu queria levantar quando a gente fala de positivismo é uma certa romantização da ciência, que é uma marca muito forte dessa corrente de pensamento. O que eu estou chamando de romantização da ciência? É um certo otimismo, posso dizer, um otimismo exagerado a respeito dos benefícios da ciência para a humanidade. Óbvio que a ciência trouxe e traz muitos benefícios para a humanidade, mas dentro dessa lógica de romantização da ciência, não se percebia os problemas que poderiam surgir também, a partir da ciência, que a ciência poderia também trazer e construir coisas ruins. Eu posso construir coisas ruins a partir do conhecimento científico. Essa é uma percepção que, por mais que hoje pareça óbvia, mas na época de Comte não era tão óbvia assim. Na verdade, existia esse otimismo de que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade, seja do ponto de vista das relações sociais, das relações entre as pessoas, das relações entre os países, mas também do ponto de vista dos problemas de cunho biológico, nas doenças que ainda assolavam a humanidade, iriam progressivamente, rapidamente se extinguir a partir das novas descobertas da ciência, certo? É importante frisar que esse otimismo e essa romantização da ciência não era exclusiva do pensamento de Auguste Comte, mas com certeza essa assimilação desse otimismo pelo positivismo ajudou a difundir essa característica, essa confiança exagerada na ciência em todo o mundo, certo? Bom, dito isso, feito esse pequeno preâmbulo sobre essa característica geral do positivismo, eu quero que vocês lembrem de três características fundamentais ou três ideias norteadoras que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre o positivismo, certo? Primeira característica. Para o positivismo, a ciência empírica é o único saber legítimo e válido, certo? Então, qualquer outro saber baseado, seja na argumentação ou na imaginação, enfim, qualquer outra metodologia não é válido. Apenas a ciência e o seu método empírico baseado na relação concreta com a natureza é que seria considerado um conhecimento válido e legítimo, certo? Segunda característica, o método da ciência é um método puramente descritivo, ou seja, se atém aos fatos, aos dados que a natureza nos oferece, tá certo? Terceira característica, diretamente ligada à primeira, se a ciência, se o conhecimento científico é o único saber, é o único conhecimento válido e legítimo, ele precisa então ser estendido para todas as outras formas de pesquisa, todas as outras formas de conhecimento humanos. E aí você tem uma certa corrida de vários tipos de saberes que tentam se adaptar aos métodos da ciência empírica, certo? E aí nós vemos a psicologia caminhando para esse lado, o direito, até a própria filosofia é considerada por muitos pensadores da época apenas como um tipo de pensamento legitimador da ciência, sem ter uma função própria, né, por si mesma. E isso depois vai ser profundamente questionado. Muitos autores, tanto no campo da sociologia quanto no campo da sociologia, e aí eu destaco na filosofia o Dilthey e na sociologia o Max Weber, esses autores irão questionar essa ideia de que nós podemos compreender toda a realidade do mundo a partir do método descritivo da ciência. O ser humano, por exemplo, não pode ser compreendido plenamente somente a partir do método descritivo. E aí entra a questão do método compreensivo de Dilthey, que depois vai ser também acolhido e trabalhado no pensamento do sociólogo alemão Max Weber.
certo? Mas isso é uma questão que a gente pode trabalhar no outro momento, certo? Bom, dadas essas três características fundamentais do positivismo, eu queria explorar outros dois temas, outras duas questões importantes a respeito do positivismo. Primeiro, explorar um pouco a presença do positivismo no Brasil e depois alguns pontos que nos devem gerar uma prudência, um questionamento do positivismo. Algumas questões que talvez não sejam tão positivas e que representam, e a palavra é essa, representam um perigo para a nossa vida em sociedade, tá bom? Mas vamos começar por esse primeiro ponto, que é a questão da presença do positivismo no Brasil. Bom, o positivismo está presente no Brasil desde o início. Ainda nessa transição da monarquia para a república, ali as ideias positivistas já estavam presentes, né? Entre os principais apoiadores da república no Brasil estavam pensadores e digamos assim, uma militância, né? Uma militância positivista. Então, os primeiros positivistas do Brasil apoiaram explicitamente a república, apesar de que, é interessante, existe um paradoxo, digamos assim, no pensamento desses primeiros positivistas. Por quê? Ao mesmo tempo que eles apoiaram a república, eles lutaram pelo fim da escravidão, eles defendiam ideias que talvez não fossem puramente republicanas como a gente entende hoje, certo? Por quê? Porque para esses primeiros positivistas, o sufrágio universal ou o voto universal não era bem visto. Não era bem visto pelos positivistas, certo? Eles entendiam que era importante ter uma liderança que ditasse os caminhos do país, da nação, ditasse os caminhos do Estado, enfim. Mas que era preciso também depois que essa liderança passasse pelo crivo da população, certo? Então não deveria ser um rei que governava com poderes absolutos, mas ele deveria ter uma autonomia muito grande, e mesmo que depois ele passasse pela aprovação, se as leis que ele propôs tivessem que passar por certa aprovação da população, mas que propriamente isso não deveria ter uma escolha, né, pelo voto universal desse líder. É o que no livro do professor Urbano Ziles, em que ele vai resgatar algumas correntes no século XX, ele vai chamar de uma ditadura republicana, digamos assim, né? É um termo uma expressão até bastante contraditória, mas era assim que os primeiros positivistas pensavam a política. Bom, nós veremos que no Brasil uma corrente específica, um tipo de pensamento específico na política, bastante influenciado pelo positivismo, está diretamente ligada a esse tipo de visão de uma ditadura republicana, certo? Que é o castilismo. A gente vai chegar aí daqui a pouco, tá bom? Mas apenas destacar inicialmente que a política é uma das principais instâncias em que o positivismo pôde se espalhar no mundo, mas também, e falando no caso específico do Brasil, pôde se espalhar no Brasil e ter uma influência por tanto tempo, certo? Então, vários políticos tentaram implementar no Brasil as ideias positivistas. Ela esteve presente na Constituição, né, nas primeiras constituições do país, mas voltando para esse campo específico do castilismo que eu estava me referindo. Então, lá no Rio Grande do Sul, lá bem no início da República, se colocou por muito tempo nas leis do Estado a ideia de que o Executivo era o construtor das leis e que o Legislativo apenas votaria, teria o papel de votações orçamentárias, né? Votaria o orçamento do Estado e
iria reprovar ou aprovar as contas do governante, tá certo? Isso está diretamente ligado àquele ideal da república ditatorial, desse líder com muita força, que depois teria a aprovação, passaria por votações em relação às leis, né, que seria o papel limitado do legislativo e da população, tá bom? Bom, outra presença do positivismo no Brasil é a questão da religião da humanidade. O Comte, especialmente na sua última fase, e nessa busca por estender a ciência para todas as instâncias da vida em sociedade e da vida humana, ele também tenta levar esses ideais da ciência para a religião. E aí ele funda o que a gente pode chamar da religião da humanidade, ou uma religião positivista, uma igreja positivista, certo? Em que os grandes nomes da ciência, os grandes cientistas da história, os valores científicos são exaltados e difundidos. Bom, essa presença da igreja da religião da humanidade no Brasil foi precedida pela fundação da Sociedade Positivista Brasileira, fundada por Benjamin Constant no ano de 1876, no Rio de Janeiro, certo? 5 anos depois, em 1891, funda-se ou constrói-se o Templo da Humanidade sob a administração de Miguel Lemos, que é um outro pensador bastante influenciado pelo positivismo no Brasil. E até hoje ainda existe uma certa presença dessa religião da humanidade, herança do positivismo no Brasil. Então isso seria um apanhado geral da presença do positivismo no Brasil. E terceiro e último ponto desse vídeo que eu queria destacar para vocês é uma reflexão a respeito de certos perigos que demandam uma grande prudência quando a gente pensa a influência do positivismo até os tempos atuais, certo? Bom, por que a gente precisa de prudência e refletir muito sobre a presença do positivismo na atualidade? Bom, nós falamos que o positivismo ele é caracterizado por uma romantização da ciência, por uma confiança exagerada da ciência e a ideia de que todas as dimensões da vida humana precisam ser submetidos aos ditames da ciência. Isso foi bastante criticado. Essa confiança exagerada na ciência, digamos assim, foi quase que sepultada a partir das 2 guerras mundiais. Digamos que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram os golpes de misericórdia nessa confiança exagerada na ciência. A humanidade começou a perceber que a ciência não resolveria todos os problemas, não só não resolveria todos os problemas da humanidade, como ela também poderia criar grandes problemas para a humanidade. Um grande problema que nós devemos destacar é a relação entre a própria ciência e a reflexão ética. A partir do momento em que nós defendemos um tipo de pensamento que entende que somente o conhecimento científico e o seu método é o conhecimento válido, outros tipos de saberes profundamente importantes para a sociedade ficam de escanteio. Um exemplo é a própria reflexão ética, que não segue o modelo da ciência empírica, do método da ciência empírica. E aí isso fica de lado. E nós tivemos como consequência disso um grande desenvolvimento da ciência empírica, o que é muito positivo, mas sem um desenvolvimento equiparado da reflexão ética, certo? E qual foi o problema disso? Nós tivemos várias descobertas científicas que aconteceram a partir de um ataque à dignidade humana, certo? Como, por exemplo, o surgimento de vacinas, de medicamentos que surgiram a partir da morte de muitos seres humanos, né? Pessoas que se tornaram cobaias sem saber dos riscos que estavam acontecendo, em que os cientistas sabiam dos riscos, pessoas morreram efetivamente para que descobertas no campo medicinal pudessem acontecer, né?
Isso, aos poucos, foi gerando uma reflexão, isso já no século XX, várias décadas entrando no século XX, surgiram, por exemplo, os comitês de ética, depois os códigos de ética das empresas, né, que ajudaram a refletir e dar um freio nesse tipo de postura antiética, que era muito comum nos desenvolvimentos da ciência na época, certo? Um outro exemplo, nós podemos destacar, ainda relacionado à questão da guerra, tanto entre os nazistas, nós vemos a questão da eugenia, de manipulações genéticas e científicas, aliás, manipulações científicas, né? Das pessoas, especialmente dos judeus e de raças que eles consideravam inferiores ou impuras. E no caso dos americanos também, nessa corrida para se criar a bomba atômica, muitos soldados americanos foram submetidos a níveis absurdos de radiação em nome dessa busca pela bomba atômica. Os cientistas sabiam dos riscos que os soldados estavam passando, os soldados não sabiam dos riscos que estavam passando, e muita gente morreu, e gerações e gerações de soldados sofreram por conta dessa exposição inaceitável, a níveis inaceitáveis de radiação, né? Então, outra presença perigosa do positivismo, que nós precisamos ter prudência, é a presença do positivismo na educação, certo? Existiu, inclusive, no início da presença do positivismo no Brasil, uma ideia de um positivismo ilustrado que tinha como preocupação fundamental exatamente a aplicação dos princípios positivistas à educação, né? A aplicação pedagógica dos princípios positivistas. E isso foi muito presente na época da ditadura militar, né, a partir de 1964, e que se elencou como os únicos saberes nobres importantes, aqueles saberes da ciência empírica, como a matemática, a física, a química, enfim, né? E, curiosamente, a sociologia não foi considerada pela ditadura uma dessas ciências nobres, né? Contrariando o próprio fundador do positivismo, que colocava no topo das ciências a sociologia. A questão é que, na época da ditadura militar, a sociologia já tinha um caráter bastante crítico, de crítica da sociedade, assim como a filosofia, e, obviamente, um regime ditatorial que não é defensor da liberdade, ele vai expurgar, colocar para o mais longe possível todo tipo de conhecimento ou saber que ajude as pessoas a pensar criticamente, reflexivamente. A sociologia e a filosofia são colocadas completamente de lado. Infelizmente, nós vemos até hoje muitas pessoas que estão defendendo hoje esse ideal de cientificismo na educação, como se a educação se limitasse apenas a ensinar as pessoas a fazer coisas, a construir coisas, a adquirir uma profissão. É óbvio que essa é uma característica fundamental da educação. É preciso que se dê ao aluno, ao estudante, competência técnica, competência lógica para a construção de objetos, para descobertas, para para a construção de uma profissão, para o exercício adequado e excelente de uma profissão. Mas a educação, ela precisa ser entendida como uma formação do ser humano. É assim que a educação foi pensada desde os seus primórdios. Depois, outras transformações aconteceram, mas desde os seus primórdios, esse é o objetivo da educação. Formar o ser humano completamente. E aí é preciso unir a essa competência técnica a questão de uma competência ética, de uma competência reflexiva, de dar às pessoas a capacidade de serem pessoas autônomas, que se posicionam diante da sociedade sem aceitar o que vem, tudo que vem, que os alcança de modo acrítico, aliás, né? Então é preciso que a educação tenha esse papel.
ao mesmo tempo de competência técnica, mas ao mesmo tempo que dê às pessoas uma capacidade de autonomia e de reflexão. Mas infelizmente, se a gente não tomar cuidado, esse cientificismo ele vai se aprofundar cada vez mais na visão educacional do nosso país. Já é muito presente, são poucas as iniciativas que apontam para uma visão mais formativa da educação, né? Mas se quer acabar com qualquer ideia de uma educação formativa, né? E apenas explorar esse aspecto, oficializar esse positivismo que já é bastante presente na nossa sociedade. Então, gente, era isso. Eram esses 3 pontos que eu queria destacar para vocês, aquelas características fundamentais, ideias norteadoras do positivismo, a presença do positivismo no Brasil, especialmente no campo da política, e por fim, essa questão de cuidado, certa prudência que devemos ter para evitar que essa nostalgia do positivismo venha impor para a nossa sociedade esses princípios cientificistas que separam ética e ciência, separam educação e formação, tá bom? Então nos vemos em breve em um próximo vídeo. Espero que essas ideias possam ter esclarecido um pouco mais a nossa compreensão sobre o positivismo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.